Boa tarde, Pedro Henrique dos Santos. Tudo bem com você? Ai, tá voando. Você é a princesa que eu quis coroar. Então tá bom. Fez minha prova, Pedro? Professor, eu tinha feito a sua ontem. Foi bem, Kobayashi. Sim. Aparece a nota no final? Enquanto tá no computador, sim. Só que no Tá. celular não aparece. Então tá bom. Melhor se livrar logo, né, Kobayashi? Ficar livre para o feriado. Vocês vão viajar no feriado? Vão fazer alguma coisa? Nem sabia que tinha feriado. Segundona, Kobayashi. Segunda-feira vocês têm muitas aulas? Quando é feriado? Segunda, dia 2 de novembro. Feriado do quê? Vocês sabem? Não. Consciência negra? Não, Consciência Não. Negra é só no dia 20 de novembro. Já... Esse é de finados. Ah, tá. Você É vai que eu lembro de visitar? ter visto no calendário. Pois Mas é, não menino, lembrava do dia. feriado. Isso significa, Kobayashi. Aí você falou da consciência negra. Olha, a consciência negra também vai ser um feriadão, né? 20 de novembro, sexta-feira. Nossa, muitos feriados. Isso significa que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem, oitavo ano, 13 aulas aproximadamente. Vocês acham que esse ano passou rápido? Não. Não? Nossa, Giovana, acho que esse Sim e ano não. voou. Sim e não. Eu acho que ele voou, Que gente. parece que foi 3 anos em um. Eu acho que foi muito rápido. Meu Deus do céu. Bom, gente, então todos abriram aí. Vamos falar sobre o continente africano. Não é segredo para nenhum de nós. O continente africano, ele é um dos continentes mais diversos em termos de etnia, em termos de idioma. Existem países, por exemplo, como a Nigéria, que tem mais de 200. Tem mais de 200. Cadê, meu Deus, aqui? 250 diferentes etnias. Então, a gente tem, dentro de pequenos países, uma diversidade cultural muito grande. E muitas vezes, né, nos países do continente africano, eles vão apresentar, em virtude de todo o contexto histórico, né, em virtude do processo de colonização, a gente já contou para vocês que quando o continente africano ele foi colonizado pelos europeus, não houve nenhuma preocupação porque os territórios, né, africanos, eles foram divididos ao bel prazer dos europeus, né? Então não houve nenhuma preocupação em saber se os grupos étnicos que estavam sendo colocados nesses territórios, se eles eram amigos, se eles eram inimigos, se tinha algum tipo de rivalidade tradicional.
ninguém levou nada disso em consideração, né? Os únicos interesses ali era apenas de acontecer uma lucratividade maior, de poder explorar os territórios, e aí, por conta desse processo histórico aí de colonização, o continente africano, ele apresenta muitos conflitos, né? Muitos conflitos civis, muitos conflitos étnicos. Enquanto havia o colonizador, esses conflitos eles eram meio que apaziguados, mas quando você tem o final da Segunda Guerra Mundial e você tem o processo de descolonização do continente africano, você tem, infelizmente, muitos conflitos que vão aparecer e por diversos grupos, né? Então, você tem conflitos, por exemplo, que vão ser da população nativa com a elite, né, que era descendente dos colonizadores que ficaram ali nos determinados países. Além dos conflitos com as elites, você também terá um conflito entre populações de etnias diferentes, né, que vão disputar o governo. Então, durante muito tempo, o continente africano ele foi palco de intensos conflitos, né? E muitas vezes esses conflitos eles geravam uma instabilidade política. Muitos políticos, né, quando conseguiram atingir, né, uma ascensão, eles eram políticos corruptos, né? Então, a gente já contou isso para vocês também, que havia um processo de enriquecimento das pessoas que estavam próximas ao governo, né, governos oligárquicos, mas a maioria da população vivia na verdadeira penumbra, né? Então, tudo isso causava uma série de impasses, uma série de conflitos. E aqui a gente tem uma foto bem emblemática, né, que são pessoas comemorando a renúncia do presidente zimbabiano Robert Mugabe, um governo ditatorial que ficou entre 1980 e 2017, né? Então, veja quanto tempo esse governo ficou, quantas mazelas sociais esse governo promoveu, e aqui a gente tem vários povos aí celebrando, né, essa destituição deste poder. Então, nos últimos anos, né, a gente tem percebido no continente africano que essas questões desses conflitos, obviamente que há exceções, né? Em alguns países esses conflitos eles são perenes, eles persistem, mas nós vamos ter vários outros países cujos esses conflitos já são mais amenizados, né? Você já consegue ter... Espera só um pouquinho, gente, deixa eu ligar o negócio aqui. Porque tá dando calor. Você já consegue ter, né, dentro dessas sociedades, uma relação, né, entre as diferentes etnias que ocupam esses países, entre a camada mais pobre e a elite, você já consegue ter um processo de convivência mais tranquilo, né, com menos conflitos, menos transtornos aí entre os povos dos países africanos, tá? Então, nos últimos anos, ele vem apresentando uma certa tranquilidade. A apostila de vocês, ela vai trazer aí alguns aspectos, né, do continente africano. Muita coisa a gente já falou para vocês, né, e outras a gente vai ser redundante, mas aqui ele vai trazer aspectos da economia e da política da África do século XXI. Então, o continente africano, ele tem aí mostrado, como a gente já falou para vocês, ele tem mostrado uma certa passividade, né, uma certa facilidade maior de convivência entre diferentes etnias nos últimos anos. E aqui a apostila de vocês, ela traz um exemplo da situação da África do Sul, né? África do Sul, um país do continente africano, que, como vocês já sabem, foi colonizado aí pela Inglaterra e por outros países aí europeus. Durante o período de colonização,
houve uma questão de segregação racial, né? A gente também já comentou isso com vocês. Houve um apartheid, e esse apartheid ele fazia com que os negros tivessem as piores condições, né? Negros e brancos não podiam se casar, negros e brancos não podiam estudar no mesmo colégio, negros e brancos não podiam sentar no mesmo banco de praça, não podiam frequentar os mesmos espaços, não podiam frequentar as mesmas escolas. Então, esse processo de apartheid, ele gerou, né, na África do Sul, uma desigualdade social entre brancos e negros muito grande, né, muito aprofundada. E óbvio que muitas pessoas não estavam contentes com essa situação do apartheid, né? E aí a gente já contou para vocês que vários grupos vão surgir para tentar mitigar esse processo de segregação, entre eles Nelson Mandela, né? A gente já contou um pouquinho da história para vocês. E aí, Nelson Mandela, que viveu de 1918 até 2013, ele foi o primeiro presidente negro da África do Sul, eleito com mais de 60% dos votos. Ele foi acusado, ele foi preso por julgado aí por atos terroristas, né? Esses atos terroristas aconteciam, na visão dele, não era um ato terrorista, eram manifestações para que os negros conseguissem ter maior visibilidade, conseguissem ter atuação na política. E, fatalmente, você tem aí uma série de revoltas, né, que vão acontecendo, e Nelson Mandela, numa dessas revoltas, acaba tendo acaba cometendo um ato ilícito, que foi acusado de terrorismo, e ele acabou sendo preso, ficou 27 anos na cadeia, e quando ele sai da cadeia, ele vai conseguir, né, o presidente que estava em exercício, ele vai colocar os partidos, né, onde existe uma maioria de pessoas negras, na legalidade, né? Muitos partidos políticos eram clandestinos, especialmente os que eram preenchidos por negros. Então, esse presidente ele vai dar uma legalidade para esses partidos. Nelson Mandela concorre e vence aí a presidência da África do Sul. Quando ele entra, né, na presidência da África do Sul, ele vai se tornar um grande líder, né? Na verdade, ele já era um líder, mas ele vai se tornar um grande diplomata, né? Um cara que sabe negociar com várias nações, que sabe, inclusive, negociar com a sociedade local e que consegue manter a paz entre os brancos e os negros, entre a elite e os pobres, dentro dos negros, manter também uma paz em grupos rivais, né? Então, Nelson Mandela, na África do Sul, vai ser uma pessoa extremamente importante para trazer equilíbrio, para trazer convívio com as diferenças, mas ele vai trazer essa possibilidade de uma convivência mais amistosa, né? De uma convivência mais pacífica entre os diferentes grupos que ocupam este país. Até aqui tá dando para vocês entenderem, oitavo ano? Sim. Tranquilo? Então tá bom. Ícone da luta pela liberdade, Mandela inspira jovens africanos. Começa a ler para mim, Kobayashi. Você tá com a sua apostila aí, não? Tô. Daniel, você já tá com a apostila, não? Ainda não. Lucas, você tá com a apostila? Lucas? Pedro, você tá com a apostila? Giovana, você está com a apostila? Página 26. O professor, eu falei que ele falou no chat, não que página. Hã? Não entendi, Pedro tinha falado no chat.
Peraí, deixa eu só tirar. Então tá. Kobayashi começa a ler o primeiro parágrafo, depois vai a Giovana, depois vai o Daniel. Em 1998, Mandela começou a ser preparado para a libertação. 3 anos antes, ele recusara um perdão da pena em troca do abandono da violência por parte do ANC. Seguiram-se negociações secretárias com as autoridades. Em 11 de fevereiro de 1990, após 27 anos de prisão, Nelson Mandela, o ícone da liberdade sul-africana, foi libertado. Vai, Giovana. Foi libertado? Sua vontade agora. Ok. Sua vontade de protagonizar a mudança sempre foi acompanhada de grande humildade. Suas primeiras palavras pronunciadas em público foram novamente uma confissão. Estou aqui diante de vocês não como um profeta, mas como um servo do povo. Vai, Após sua Daniel. libertação, Mandela pressionou pelo fim da segregação racial, o que levaria às primeiras eleições livres dos seus pais. Seu país. Em abril de 1994, em 10 de maio daquele ano, ele foi empossado como o primeiro presidente negro da África do Sul. A partir daí, concentrou-se sobretudo na reconciliação entre as raças, juntamente com o arcebispo Desmond Tutu, da cidade do Cabo, impulsionou a revisão dos crimes de apartheid da Comissão de Verdades e da Reconciliação. Vai Kobayashi, depois Giovana, depois Daniel de novo. Após sua libertação, Mandela pressionou pelo fim da segregação racial, o que levaria às primeiras eleições livres de seu país. Em abril de 1994, em 10 de maio daquele ano, ele foi empossado como o primeiro presidente. Calma, eu li o mesmo que o Daniel, né? Você vai ler após encerrar o mandato. Após encerrar o mandato presidencial e despedir-se da política ativa em 1999, Madiba, apelido de Mandela, dedicou-se às funções sociais de sua fundação. O trabalho é voltado principalmente às crianças especiais e aos portadores de AIDS. Os sul-africanos travaram-se uma nova luta contra o apartheid. Hoje estão diante de uma ameaça muito maior, declarou Mandela, cujo segundo filho, Mangekato, morreu da doença em 2005. Mac Gato. Ixi. Ixi, Kobayashi, não estava ouvindo nada. Aqui para mim estava. Eu? Você leu todo o parágrafo? Eu li. Então tá. Vai, Giovana, próxima. Onde parou? Entre todos os louros.
Entre todos os louros que colheu na carreira política, Mandela sabia que não era perfeito, chegando a admitir que não tinha feito o suficiente para impedir a epidemia de AIDS de se alastrar durante seu governo. Peraí, Daniel, vou por aqui para você continuar. Vai, Daniel, mas apesar das críticas, muitos os admiram como um homem fiel aos próprios valores. Sua imparcialidade, seu combate por direitos iguais e justiça são fundamentais para mim e são uma guia para minha visão de mundo. Diz Pamela Getchell, de 33 anos, dos Camarões. A Associação Coração da Infância, que eu cofundei. É o meu jeito de não ignorar as desigualdades na nossa sociedade, mas de lutar pelos direitos das crianças, afirma. Mandela passou os últimos anos de sua vida longe da vida pública em seu povoado natal, Guno, dedicando mais tempo à família. Quando faleceu no dia 5 de dezembro de 2013, líderes políticos africanos e mundiais expressaram seu luto, mas muitos jovens sul-africanos destacaram que a liderança de Mandela era especial e que os encarregados no continente hoje em dia estão longe de alcançar. Mandela representa um desafio para a próxima geração de líderes africanos. Eles deveriam concentrar todos os seus esforços no povo, diz a empreendedora Yes Miss Libéria, Prince Joá. Já o queniano Dom Adrian Angutia, de 26 anos, de Nairobi, acredita: se os nossos líderes africanos fossem como Mandela, a África poderia mudar. Então, aqui, né, nesse texto, a gente pode perceber que Nelson Mandela foi um excelente exemplo de liderança contra o racismo para muitos jovens do continente africano. Infelizmente, a gente ainda tem, dentro do continente, muitos conflitos civis, muitos conflitos étnicos. Se houvesse uma união, uma coesão maior entre os povos, provavelmente muitos problemas que a gente percebe hoje no continente seriam minimizados, tá? Aqui a gente tem uma foto mostrando aí pra gente, né, o Mandela, e a gente tem também o Frederic de Klerk, que foi o presidente da África do Sul, que, como eu disse para vocês, colocou os partidos dos negros numa condição mais lícita, né? Tirou da clandestinidade e colocou esses partidos com liberdade de lutar pelo poder, né? De serem representados. E aí eles acabam ganhando o Prêmio Nobel da Paz. E aqui o Mandela, que foi presidente da África do Sul, primeiro presidente negro eleito com mais de 60% dos votos. Nelson Mandela, ele não conseguiu acabar com toda a desigualdade existente entre negros e brancos das diversas etnias que preenchem este país, tá? Mas ele fez coisas muito boas, que foi fazer com que não houvesse revolta popular, né, entre os negros e a elite, entre os negros e outros grupos de etnias. Então, ele conseguiu fazer uma transição de paz, né? Diferente de outros países africanos, que infelizmente muitos governos não demonstram essa diplomacia para negociar com os povos para que haja uma pacificação maior, tá? Vou pedir para vocês fazerem isso aqui agora, tá? Vocês podem, por favor, consultar aí no nosso amigo Google quantas línguas oficiais existem na África do Sul. Pesquisem aí no Google quantas línguas oficiais existem na África do Sul.
De acordo com Wikipédia, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. A África do Sul também reconhece 8 línguas não oficiais como línguas nacionais. Ouviram? Sim. Então, escrevam aí. 11 línguas oficiais e 8 línguas não oficiais. Quais são as duas línguas faladas pelas etnias brancas na África do Sul? De acordo com Brembe, o país tem 11 idiomas oficiais, entre eles o Zulu e o Xhosa, o Afrikaner e o inglês. Dessas últimas são de origem europeia. O Afrikaner se originou a partir do neerlandês e é falada pela maioria dos brancos e mestiços do país. Então, a gente tem o Afrikaner e a gente tem o inglês. Então, quando a gente fala do Afrikaner, né, uma língua que era falada pelos holandeses, né, pelos povos dos Países Baixos que ocupavam a África do Sul. Qual é o grupo étnico majoritário na África do Sul? De acordo com Cielo, os brancos são majoritários em 6 deles, 33% os mestiços, em 7 outros, e os negros, nos 5 últimos. Nossa Senhora. Então, o Zulu é o maior grupo étnico da África do Sul, tá? Foi? Sim. A qual grupo étnico pertencia Nelson Mandela? Qual grupo étnico pertencia a Nelson Mandela? De acordo com G1 Globo, o rei do grupo étnico Tembo, ao qual pertencia Nelson Mandela, foi condenado nesta quinta-feira a 12 anos de prisão por incendiar moradias, agressão e sequestrar uma família. Meu Deus. Então, o grupo étnico do Nelson Mandela é o Tembu. T-H-E-M de Maria, B de boca, U de uva. Tembu. Eu perdi as outras. Todas? É. Kobayashi, quantas línguas tem o... 11. Então, a África do Sul tem 11 línguas oficiais. Professor, Ó, eu postei, peraí um pouquinho, Daniel. Eu postei para vocês as línguas oficiais da África do Sul lá no chat, tá? Fala, Daniel. eu vou sair aqui e vou entrar pelo computador, tá? Você me aceita, por favor? Tá.
Peraí, Daniel, já te recebo, só um minutinho. Espera só um pouquinho, gente, só pegar o E aqui, porque o meu E é um caso sério. Ai, meu Deus, que beleza. Então, aí as respostas, tá, Giovana? Bom, ai, deixa eu... Enquanto vocês estão fazendo isso aí, deixa eu só anotar isso aqui. Oitavo C, 27/10. Oitavo C, 27/10. Bom, agora a gente vai falar sobre os principais polos econômicos do continente africano. Quando a gente fala desses três principais polos, nós estamos falando da África do Sul, da Nigéria e do Egito, tá? Esses são os três países melhor desenvolvidos no continente africano. Tem problemas? É óbvio que tem problemas, mas são os mais industrializados que apresentam uma diversidade maior na economia. Tem ainda muitos desafios a serem superados, mas são os que estão mais encaminhados, tá? Então, quando a gente fala de polo econômico, a gente está se referindo a um local que apresenta diversidade econômica maior, tá? Tanto industrial quanto turística.
primário, secundário e terciário vão ser importantes aí para esses países, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. A África é um continente com fortes contrastes e disparidades regionais. Então, isso tudo aqui já não é segredo para nenhum de vocês, que sabe que o continente africano tem muitos conflitos. É um continente que tem muita desigualdade econômica e é um continente que eu também tenho muita concentração de renda na mão de algumas pessoas, tá? Então, isso tudo vai trazer um contraste muito elevado para esse continente. Os países que apresentam, como a gente já falou para vocês, maiores condições, África do Sul, que é líder na industrialização, Nigéria tem a maior população, e o Egito, que vai ter o maior PIB do continente, tá? Então, são essas as características aí desses países. Então, quando a gente fala da África do Sul, vocês todos já sabem que o apartheid, ele deixou uma herança muito difícil, né? Ele deixou uma herança que é a herança da desigualdade entre brancos e negros. Só que o continente, aliás, o subsolo da África do Sul, ele é um subsolo muito rico, né? Então, a África do Sul vai possuir uma grande concentração de matérias-primas, né? De minérios. E essa grande concentração de minérios vai fatalmente fazer com que esse país tenha muitas indústrias, especialmente indústrias multinacionais, transnacionais, tá? Todos vocês já sabem que essas desigualdades produzidas aí pela questão racial na África do Sul, elas não são desigualdades que a gente consegue fazer com que elas sumam da noite para o dia, né? É necessário um tempo, é necessário um preparo que a África do Sul vem trabalhando nos últimos anos para tentar combater isso, tá? Mas ainda assim, você percebe dentro desse território uma grande diferença entre brancos e negros no que concerne a moradia, no que concerne ao tipo de trabalho, no que concerne aos empregos, né, tipo de trabalho que eu já falei, a escolaridade, acesso a serviços, né, saúde, de qualidade. Então, o continente africano, ele tem mais essa dificuldade, especialmente na África do Sul, em virtude do regime do apartheid, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma visão que mostra claramente essa desigualdade, né? Então, a gente tem uma fotografia aérea que, de um lado, a gente tem casas, né, que são mais aglutinadas, são residências aqui de baixo poder aquisitivo, vocês percebam que quase não tem quintal, não tem árvores, é tudo aglutinado, tudo um morando juntinho do outro, então aqui é tipicamente um bairro negro. E do outro lado da avenida, a gente percebe diferença. A gente percebe aqui, tipicamente, um bairro branco. Então, percebam que aqui, ó, no bairro negro, eu não tenho asfaltamento, né? Aqui não tem espaço, não tem área de lazer, né? Aqui, provavelmente, tem um campo onde essas crianças acabam brincando, diferente daqui, né? A gente percebe casas com piscina, a gente percebe que as ruas são asfaltadas, é um bairro mais estruturado, mais planejado, com mais arborização, é um bairro que nitidamente tem melhor qualidade de vida em detrimento ao outro, tá? Então, isso mostra a desigualdade. Então, aqui ele mostra, por exemplo, né, a renda média dos brancos é muito superior à dos demais grupos étnicos, né? O coeficiente de Gini mostrava que era de 2016, mostrava aí que era de 634. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir grifar. Então, é um país que apresenta muitas desigualdades sociais. Cadê aqui, ó? Coeficiente de Gini, continua aqui. Então, converte a África do Sul no país mais desigual do mundo. Aí ele vai falando aí pra gente, né, que os governos, né, da África do Sul, infelizmente,
fumacinha que tá indo aí é de... Como é que chama isso mesmo? Umidificador, tá? Só para vocês não pensarem nisso. Então, o continente, aliás, a África do Sul, ela, apesar de ter tido aí um avanço durante o governo de Nelson Mandela, outros presidentes também negros que assumiram o poder não apresentaram a mesma postura que Mandela, por exemplo, né? Então, apresentaram atos de corrupção, apresentaram enriquecimento ilícito. Então, isso tudo promove, né? Tanto dentro do meio da população de cor negra, quanto da população de cor branca, promove ali um descontentamento, promove uma desconfiança. Então, isso tudo vai fazer com que seja gerado lá na África do Sul uma instabilidade, tá? E essa instabilidade, fatalmente, ela vai reduzir em menos investimentos, em menos crescimento econômico. E quanto menos crescimento econômico, menos você consegue equilibrar a condição social e econômica de uma população. Então, aqui conta uma história, por exemplo, né, que em 2017, após acumular 9 anos no poder, o presidente Jacob Zuma se viu pressionado a renunciar por conta de degradação da economia do país, alto índice de desemprego, 27% da população estava desempregada, escândalos de corrupção, o partido pressionando para ele sair, e aí o ativista anti-apartheid, ex-líder sindical, vai assumir o governo em fevereiro de 2018, prometendo travar uma luta contra a corrupção, iniciando fiscalização de estilo de vida dos ministros e de governos, né? Então, você tem um início de uma esperança. Em setembro do mesmo ano, pressionado ainda pela recessão, esse Ramaphosa determinou mudanças de investimento nas finanças do país, visando ter aí maior crescimento na economia, destinou verbas para a periferia, para o meio rural, começou a subsidiar as produções que eram destinadas à exportação. Ele foi reeleito com 62% dos votos válidos do país em 2019. Então, o continente, aliás, a África do Sul, ela tem como principal desafio, né, diminuir essa questão das desigualdades, tá? Então, grifa aqui, por favor, ó. Então, tem o desafio de acabar com essa corrupção, de manter as contas do país em dia, e outro desafio, estar em conter a onda de violência nas principais cidades. Tem muita xenofobia contra imigrantes, especialmente de países de pessoas de outros países que migram lá para a África do Sul. Então, acabar com as desigualdades e diminuir a violência é um dos grandes desafios que os governos, aliás, que o governo sul-africano, ele tem aí para tentar superar nos próximos anos. Deu para entender? Sexto C, oitavo C? Uhum. Tranquilo? Bom, Sim. então eu vou pedir para vocês, como lição de casa, para vocês fazerem um caderno de atividades, tá? Então, vocês vão fazer a página 13, 14, por enquanto a 13 e a 14, tá? Então, como lição de casa, caderno de atividades, página 13 e 14. Então, gente, paro por aqui. Quero agradecer a presença de vocês, a participação, e a gente se encontra, então, amanhã, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.
Tchau, Kobayashi.